Essa é a pergunta. Diga a sua opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Theo Alves faz a pergunta. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0 em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando, no segundo tempo, o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. Difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado. E jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo.
Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então, isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo. Tanto é que ele já tem as licenças da CBF e agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado e um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz. Ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. Está torcendo muito por ele. E vai apoiar o Felipe Luiz. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, afinal de contas, são 48 milhões de pessoas. Né? As pesquisas apontam isso: 48 milhões de pessoas. Isso é um quarto da população brasileira, velho. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz, estão felizes com a vinda do Felipe Luiz e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então, o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Hoje, o Rogério Ceni, que continua sem vencer o Flamengo como treinador, o Rogério Ceni ele foi engolido taticamente pelo Felipe Luiz. O Rogério, que nunca venceu o Flamengo como treinador, talvez tenha sofrido hoje a sua derrota mais pesada para o Flamengo até hoje, porque foi assim, não teve competição. O Bahia pouco teve a bola e quando teve a bola não esteve bem. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. O Felipe Luiz, a defesa, que como o time marca muito alto, muitas vezes fica exposta e dá espaço para o adversário, quando ele quebra essa primeira linha de marcação e consegue avançar e chegar no meio, pode pegar um cenário de uma defesa mais exposta e gerar situações para o adversário. No jogo do Corinthians aconteceu isso algumas vezes. Hoje, pouquíssimas oportunidades teve o Bahia. Já houve um ajuste melhor no posicionamento, na compactação do time. Eu vi um avanço nesse aspecto no time do Felipe Luiz. A forma de jogar foi idêntica do jogo do Corinthians
para o jogo do Bahia. O Flamengo, mais uma vez, jogou bem. E idêntico também foi o erro na parte final da jogada. O Flamengo venceu por 2-0, Ayrton Lucas e Alcaraz no finalzinho, num pênalti claríssimo que o Arias, não sei o que deu na cabeça do colombiano, ele se desequilibrou e deu um soco na cara do Michael, pênalti. 2-0. Mas poderia ter sido mais. A mesma coisa foi dita no jogo contra o Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Poderia ter sido mais. E por quê? Falta ao Flamengo um acabamento melhor das jogadas. Era assim com o Tite, era assim com o Sampaoli, era assim com muitos dos treinadores recentes do Flamengo, e com o time do Felipe nesses 2 primeiros jogos está acontecendo isso. O último passe antes da conclusão e a finalização, isso não está ajustado. Os jogadores muitas vezes estão fazendo escolhas erradas e o Flamengo tem perdido muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, aconteceu assim. Mas, galera, temos que pesar o seguinte: é o segundo jogo. O Felipe Luiz assumiu segunda-feira. Hoje, neste momento que estamos conversando aqui, sábado, quase domingo. Não tem nenhuma semana. Foram 4 treinos e já saiu do jeito que saiu. Ele agora terá uma data FIFA com muitos jogadores convocados. Pulgar, Plata foi convocado, Gerson foi convocado. Muitos jogadores estarão fora. Mas os jogadores que ficarem, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e ajustar ainda mais o time do Flamengo para o próximo compromisso, que é o Fla-Flu do dia 17. Que jogo, meu irmão. Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento, ou seja, está ali, não está dentro, mas está colado nela. O Flamengo pode empurrar o Fluminense para a zona de rebaixamento, ou o Fluminense pode ganhar o Flamengo e tirar o Flamengo, né, de G4, afastar de vez da briga pelo título. Um jogo sensacional. E o Felipe terá tempo para trabalhar o Flamengo até esse jogo e depois a partida importantíssima contra o Corinthians no dia 20, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Eu estou vendo alguns comentários em relação a ele ter deixado o Gabriel muito tempo no jogo. Ah, ele está sendo parça do Gabriel Barbosa. Galera, o Gabriel, ele tem no Felipe exatamente o que ele não tinha no Tite. Um técnico que confia nele, que acredita nele e que sabe que para ele se recuperar, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo. O Tite poucas oportunidades deu ao Gabriel Barbosa, como deu também na seleção brasileira, pouquíssimas oportunidades. O Flamengo perdeu o Pedro. O Flamengo tem Gabigol e Carlinhos. O Flamengo tem que colocar o Gabigol para jogar. Ou então faz como no final do jogo, coloca um time que tem uma formação diferente, que não tem o centroavante. Mas a partir do momento que tem Gabigol, tem que botar o Gabigol para jogar. E aí não é questão de parceria nem de amizade, é uma questão de necessidade. O Felipe precisa que o Gabriel volte ao bom nível. Hoje, eu achei que ele fez uma partida pior do que contra o Corinthians no Maracanã. Contra o Corinthians ele foi melhor. Mas eu acho também que essas 2 últimas partidas dele foram melhores do que todas as outras dele sob o comando do Tite, e nos últimos 2 anos praticamente. Desde a final da Libertadores da América, em 2022, que ele fez o gol do título, até agora, esses 2 jogos do Gabriel com o Felipe foram os melhores jogos do Gabriel Barbosa. Ele dá sinais de que ele está se recuperando.
que ele está se movimentando melhor e ele teve chance hoje de fazer gol, num belíssimo passe do Gerson, que cada vez mais vai se tornando o jogador mais importante da equipe do Flamengo. Então, o que eu acho do Felipe Luiz é um começo impressionante. Ele tem tudo para ser um grande treinador. O tempo vai dizer. Ele, o discípulo de Jesus, Felipe Luiz, que com o tempo ganhará as suas próprias características. É normal quando você está começando, em qualquer profissão, você ter um ídolo, você ter uma referência e você se espelhar nele. Foi assim comigo na narração. Mas com o tempo, você vai criando o seu próprio jeito, o seu próprio estilo, o seu próprio método. E assim será com o Felipe Luiz. E ele tem, de fato, muita coisa do trabalho do Jorge Jesus. E isso é o que mais a nação rubro-negra gosta e quer. Então, Felipe Luiz realmente, ó, é um começo melhor do que eu imaginava. O Filipinho é brabo, hein, ó. Concorda comigo? Deixe seu comentário aí. Participe. Maravilha? Tamo junto, hein? Vote bem. Vote bem.